Hagi diz que ele é detestável. Sua irmã pergunta se ele não progrediu com Kohaku. Ele responde que parece que dá um passo para frente e 10 para trás. E se lembra que da primeira vez que a viu como homem, se perguntou por que ela não está vestida como mulher. Mas agora a imagem dela vestida como homem vive aparecendo em sua mente, deixando-o confuso, pois não sabe com qual quer ficar. A irmã ri, dizendo que parece que ele está traindo, o deixando preocupado. Ele recebe uma ligação de Kohaku e sua irmã o força a atender. Kohaku pergunta se ele pode ajudá-la. Em um restaurante de praia lotado, Suo e Fuji estavam cercadas por garotas. Kohaku explica que o restaurante é de um parente e que ele pediu ajuda dela. Ela convidou as outras e isso aconteceu. Asagi pergunta por que estão transvestidas. Ela responde que Fuji achou que seria divertido. Hagi fica aliviada que ela está transvestida, mas se pergunta por que ficou aliviado. Kohaku diz que pediu ajuda por não terem mãos o suficiente. Hagi diz para deixar com eles. Ela o agradece, ele desvia o olhar e se repreende, dizendo que não é hora de se sentir estranho. Ele nota que as pessoas estão olhando para Kohaku e decide protegê-la. Kohaku estava agindo como sua persona. Ele tenta impedir alguém de tirar fotos, mas Kohaku lida com a situação. Hagi percebe que ela não precisa de ajuda. Seus olhos se cruzam e ele desvia o olhar, deixando-a preocupada. Ele se pergunta por que sua mente ficou confusa. Um cliente pega no braço de Kohaku dizendo que ela é muito magra e comenta que é uma academia ali perto, deixando Hagi aflito. Ela diz que não importa. O cliente tenta tocar a barriga dela. Hagi o intercepta e a leva para longe. Ele fala que irá cuidar das mesas com homens e ela pergunta o porquê. Hagi responde que ele pegou no pulso dela. Ela diz que está tudo bem, que eles não perceberam que ela é uma garota e que eles não tinham más intenções. Hagi fica triste e diz que ainda não segurou a mão dela. Ele percebe o que falou e pede desculpas. Então começa a pensar que não consegue olhá-las nos olhos ou parar de pensar se ele gosta dela ou dela transvestida. Kohaku se aproxima dele e pergunta se tem algo errado. Hagi cobre seu rosto e sai correndo, gritando, a deixando preocupada. Asagi comenta que vieram à praia, mas não estão se divertindo. Ele repete gritando. Tokiwa diz que eles estão no meio do trabalho. O gerente aparece dizendo para eles fazerem intervalos em turnos. Asagi fica maravilhado e convida Fuji, que passa. Ele chama Tokiwa, que aceita e chama Hagi, que para. Kohaku se aproxima perguntando se ele está bem. Ele sai correndo gritando que irá limpar sua alma. Asagi e Tokiwa correm com ele. Kohaku fica atordoada. Os garotos se divertem na água e voltam encharcados. Suo traz uma toalha para Tokiwa, mas o provoca dizendo que irá secá-lo. Hagi a para e pede para não flertarem na frente dele. Suo deduz que está tudo bem desde que estejam longe dele. Tokiwa fica surpreso. Ela pega o braço dele e eles saem para caminhar. Tokiwa nota que o pescoço dela estava queimado do sol. Ela se pergunta se deve repassar o protetor e nota as pessoas passando o protetor solar. Tokiwa diz que isso é um sonho do Hagi. Suo sugere deles fazerem o mesmo e o provoca, perguntando se não é o sonho dele. Tokiwa pensa que se ele tocar Suo, o fã-clube irá matar. Suo passa protetor nele. Ele pergunta se isso não é melhor para lugares que não se alcança. Ela sugere passar nas costas dele, que ela será gentil. Ele nota que estão olhando para eles com inveja e pede para voltarem. Suo diz que não se divertiram ainda, que ela não passou protetor nas costas dele. Tokiwa escorrega, Suo o agarra e ambos caem na água. Ele se senta para pedir desculpas, mas ela estava bem perto. Ela se levanta dizendo que isso não é coisa de príncipe, ofuscando Tokiwa. Ela sugere se divertirem na água, já que estão molhados, então joga água nele. Eles começam a se divertir. Fuji pergunta por que eles estão mais encharcados. Após o restaurante fechar, os garotos estão esperando as garotas. O gerente aparece, os agradece e dá fogos de artifício para eles. As garotas terminam de se trocar. Tokiwa e Asagi agem normalmente, deixando Hagi confuso. Eles acendem um fogo de artifício e acham sem graça. Fuji acende um para Asagi, que fica feliz. Ela tira a foto dele, dizendo que são lembranças. Asagi sugere tirarem fotos juntos. Suo e Tokiwa estão apreciando o fogo de artifício deles. Kohaku traz um balde de água para eles e Tokiwa oferece os fogos para ela. Hagi olha para eles e vê Kohaku transvestida. Kohaku fala com ele, assustando-o. Ela oferece um fogo de artifício para ele e os acendem juntos. Kohaku diz que é culpa dela, que desde o festival há esse clima estranho entre eles, que ela deve ter feito algo e pede desculpas. Ela esperava conversar e resolver as coisas
coisas como no acampamento e pergunta o que ele acha. Hagi tenta falar algo, mas nada sai. Ela diz que se for difícil, não precisa se forçar. Ele se lembra do que sua irmã lhe disse e acaba falando alto que está preocupado que esteja traindo. Kohaku fica confuso com o que ouviu e pergunta se ele está traindo. Ele entra em pânico. E esse foi o episódio 11.